Olá, seja bem-vindo ao nosso GC Online. Sempre é muito bom ter você com a gente e é muito bom também ter vocês aqui, estarmos aqui no nosso GC. E nesse GC de hoje a lição é livre, então, pelo menos uma vez no mês a gente tem uma lição livre que é o quê? O líder de GC, ele vai falar sobre a realidade do GC dele, daquela igreja local, da Lagoinha que ele faz parte, dentro da realidade do GC em que ele está. Então, é uma vez no mês em que a gente tem essa chance de poder falar algo mais pessoal e mais particular para o nosso GC. Mas antes de eu começar aqui, quero recapitular que a gente está aqui falando do Sermão da Montanha ao longo desse ano, mas hoje a lição é livre e vamos orar antes de começar. Vai começar. Vamos lá então. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado por mais um dia, por mais um GC. Que a graça do Senhor e a sua bondade, Pai, nos alcance sempre, Pai. Pai, manifesta sobre nós a sua bondade, Pai, o seu amor, Pai, que haja temor nos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a sermos conforme a imagem do Teu Filho, Pai. Guarda-nos, ó Deus, guarda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o teu amor, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, nós te adoramos. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver na casa
Obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigada pela tua bondade, Pai. A tua alegria é a nossa força. O Senhor é o nosso auxílio, nosso refúgio e fortaleza. Em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos descansar. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Declare isso. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Amém. Senhor, assim como nós cantamos aqui, que essa possa ser uma verdade para nós, que a Tua alegria possa ser a nossa força, Pai, que a nossa vida possa estar fundamentada na Tua verdade, na Tua vontade para nós. A gente quer colocar a vida, Pai, de alguns irmãos, ó Pai, diante do Senhor, que estão enfermos, Deus. Alguns irmãos que participam dos nossos G6, da nossa igreja local, Pai. Pedir ao Senhor para que cuide, Pai, da saúde deles, Pai. Dando sabedoria aos médicos, ó Pai. Realizando os Teus milagres, porque o Senhor realiza. Queremos colocar a vida, Pai, de irmãos que estão hospitalizados, enfermos, aprisionados, Deus. Que o Senhor possa manifestar a Sua bondade, Pai, que transcende, Pai, do espaço e alcança, Pai, o perdido onde quer que ele esteja, Pai. Oro, Pai, para que nós sejamos uma comunidade, Pai, fiel e leal à vontade de Jesus, aquilo que Ele fez e faz, aquilo que Ele quer que nós sejamos, Deus. Nos capacite a isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom ter você participando com a gente desse GC. Como eu falei aqui no início, hoje é uma lição livre, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre GC e voluntariado, né? Porque andam juntos as duas coisas, né? Para isso eu separei um texto aqui que é só para a gente refletir no ensinamento prático de Jesus, lá em João, no capítulo 13, o texto fala assim, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com uma toalha que estava na sua cintura. Amém. O relato que eu li aqui é um relato famoso do lava-pés
é Jesus, o Rei dos Reis, o Deus encarnado, lavando o pé de gente simples, de gente humilde, servindo a pessoas, né? A gente está aqui num GC e o GC é um espaço de edificação, né? GC significa grupo de crescimento. Não é para que o grupo cresça, e sim para que as pessoas desse grupo possam crescer, serem edificadas. Mas qual que é o intuito de Deus nos fazer, ou de Deus querer que nós cresçamos no nosso GC? O intuito é que nós possamos, nesse crescimento, nessa maturidade, servirmos a outros e outras. E o texto que eu separei aqui fala exatamente de um momento em que Cristo decide ensinar os seus discípulos que a vida cristã deve ser vivida para servir ao outro. Ele, sendo quem ele é, decidiu revelar que tudo o que ele é, que mesmo sendo o que ele é, ele serve para nos convidar ou para nos induzir, né, nos persuadir que não há vida cristã sem serviço, sem voluntariado, sem servidão, sem disposição de servir ao outro, né? Então, Jesus, sendo quem é, ele nos ensina a servir, para dizer para nós que estamos aqui, para você que está em casa ou em qualquer outro lugar, que não há ninguém tão grande que não possa servir, né? Não deveria haver, porque o maior é aquele que serve. E cada um de nós aqui, que estamos aqui no GC, servimos numa área específica, na nossa comunidade local, na nossa igreja, né? E eu queria que nós falássemos um pouco sobre a área que a gente serve, até para motivar você que está participando do GC com a gente a se envolver por além do GC. O GC, Anderson, é uma porta onde eu sou cuidado na igreja, onde eu faço parte, né? Mas a partir do momento em que eu sou cuidado e me sinto parte, eu também tenho agora uma responsabilidade, um dom, um talento. Então, eu continuo no GC, mas agora eu sou chamado a servir numa área da igreja, que tem várias áreas, né? Fala um pouquinho, Anderson, da área que você serve, para a gente poder saber e ver os desdobramentos disso. Então, na minha comunidade local, eu atuo na área que nós chamamos de consolidação, que também ajuda muito na integração, que é essa porta de entrada para aqueles que chegam nessa comunidade. Às vezes, numa reunião, tem tantas pessoas, a pessoa chega e ela fica um pouco meio perdida, né? A gente fala sobre esse grande ajuntamento, essa casa, e queremos fazer esse sentimento realmente a pessoa se sinta em casa. Então, ali, nosso departamento, ele recebe essas pessoas que estão chegando, e ali nós começamos a instruir onde essa pessoa ela pode ser acompanhada, onde ela pode caminhar dentro dessa comunidade. Então, nós caminhamos para o curso de batismo, acompanhamos ela em todo o processo do batismo, realizamos o batismo junto com os pastores, e também é para aqueles que estão chegando de outra comunidade, que já são batizados, recebemos eles também, e também inserimos depois em uma própria célula, no GC, fazemos ali junto com os pastores essa avaliação de qual o perfil de célula que é melhor, porque a gente o legal da célula é trabalhar com essa diversidade, né? Cada um consegue se encontrar nesse perfil. Conseguimos nesse processo de conseguir encaixar ela no melhor célula possível, melhor GC possível, mais próximo de casa, o horário, com que acomode ela melhor e ajuda ela nessa entrada, nessa introdução dentro da caminhada da comunidade mesmo de fé. O primeiro contato que a pessoa tem quando chega então na igreja, na tua, né, na Lagoinha Savassi, sim, é por meio, às vezes, da consolidação, por meio que a gente, sim, chama de integração ali, e ali a gente vai identificando como a gente pode servi-la. Então, na célula, eu sou servido. Nos departamentos e ministérios, eu estou servindo agora a pessoas, a Deus, eu sirvo a Deus em prol de vidas, né? Então, esse contato que a pessoa tem contigo no departamento que você participa, às vezes é o primeiro contato que ela tem, né? Então, sim, é muito importante. Sim, muito importante. Então, assim, a pessoa ela tem a gente, às vezes, com essa figura. O importante dando esse departamento como essa ideia da igreja, que descentraliza essa ideia de que só o pastor que vai cuidar e conduzir essa pessoa. Às vezes a gente afoga muito uma pessoa só, um cargo específico, sem que toda a comunidade tenha essa função de ajudar as pessoas a se locomoverem, se sentirem em casa, se sentirem parte, né? Então, parte. Às vezes, elas veem a gente como esse ponto, às vezes não, sempre vê a gente como esse primeiro ponto, primeiro contato. Então, ela procura a gente, e a gente, por conhecer a igreja, por ter conexão com todos os departamentos, a gente consegue saber onde que ela vai sentir ou ter uma resposta para a sua demanda, né? Legal, legal. E é muito importante a gente perceber que na célula eu sou servido por um líder, por um co-líder, por um anfitrião, né? Eu também estou ali, às vezes, colaborando na palavra, no partilhar algo, mas o que dá muito sentido ao que eu ouço na célula é o serviço, é quando eu saio
desse ambiente da célula e fala assim, tá, eu quero colocar agora em prática tudo que eu tenho ouvido. Deixa eu ver aqui um departamento, um ministério, eu vou para o plug, eu vou para a consolidação, eu vou para o louvor, para a integração, tá, eu vou servindo pessoas, tendo um contato direto com pessoas, já agora como alguém que está oferecendo alguma coisa. E aí, Raíssa, fala um pouquinho do departamento, ministério que você serve, e como é que é servir lá, e como que isso toca vidas. Bom, eu sirvo no Ministério de Louvor e ali o período do louvor é um instrumento de culto, né? E ser ministro de louvor é basicamente ser um canal para que o Senhor encontre uma ponte em você para que Ele possa alcançar vidas. É mais do que chegar ali e cantar, é através da sua voz, é mais que uma voz, é uma unção que exala, é um perfume. É que o Senhor encontre uma porta para tocar vidas, para alcançar pessoas através do louvor, Legal. através das nossas ministrações. Legal. Eu também, assim, eu estou aqui com vocês, mas eu também lidero um GC e também sou pastor. E eu sirvo, então, pastoreando. A função de um pastor é instruir conforme a palavra de Deus. Então, eu estou ali todos os dias disponível para poder servir aos irmãos presencialmente, às vezes também online, por telefone, por visitas, porque todo esse tempo que a gente está aqui refletindo sobre a palavra de Deus tem que nos levar a praticá-la. O apóstolo Paulo fala exatamente isso aos Filipenses, fala assim, ó, tudo que vocês ouviram, viram, aprenderam, né? Viram, ouviram, aprenderam e receberam, pratiquem agora. Então, o GC, ele tem esse intuito de nos fortalecer, de nos amadurecer, para que nós possamos agora servir a tantos outros e outras. E o texto que eu li aqui, de Jesus servindo aos seus discípulos, ele é um escândalo no contexto da época, porque é alguém maior servindo alguém menor. E é engraçado porque o GC, ele equaliza. Não tem ninguém maior no GC. E quando você pensa numa igreja que é feita a partir de GC, você percebe que todo mundo é igual e todo mundo tem uma área onde pode servir, onde pode contribuir. Por isso que é legal o GC, porque num grupo menor eu me sinto útil. Né? Eu consigo levar, eu posso levar o lanche da semana que vem, eu posso preparar o quebra-gelo, eu posso fazer oração. Pode. O GC é muito importante por isso. Talvez você possa estar participando com a gente desse GC online e você não serve em nenhum departamento, não serve em nenhum ministério, você não se envolveu com o restante da comunidade. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito com os ensinamentos do GC que você recebe? O que nós fazemos com esses ensinamentos? Se nós somos convidados a sermos praticantes. E quando eu ouço no GC e eu aplico na vida da igreja, né, agora eu sou uma solução. Porque é muito fácil também, né, Anderson, a gente problematizar. Eu estou no GC lá, eu ouço uma palavra e falo assim, aquilo é um problema na igreja. Por que eu não sou resposta para isso? Né, como é que você vê, Anderson, esse ouvir no GC, praticar na igreja e o tanto que isso pode ser benéfico para a comunidade? O interessante do GC, como eu até falei anteriormente, é essa diversidade. Então também tem essa diversidade no olhar. Então, assim, sempre cada um vai ver um ângulo que o outro talvez não consiga ver, não consegue sentir, ou que não é a dor dele. Se complementam. Então, assim, e diante dessa fala da multidão, que você começa a perceber, do grupo da célula mesmo, você consegue perceber, tipo assim, alguns pontos que talvez você nunca se atentou. E ali, diante dessas críticas, que vem várias, né, quando a gente se põe para criticar, a gente vai sempre achar pontos que nos tocam, a gente chega ali, talvez em grupo, se colocar como essa pessoa que vai tentar ser esse reparador de brecha, tampar essa lacuna, ser essa resposta. Hoje que a gente ouve mais das nossas reuniões são esses lamentos, né? E poucos são assuntos práticos. Mas a gente nos dá essa oportunidade, que, olha, talvez o Rafael não consiga suprir aquela demanda, mas eu, estando no meu ponto, eu consigo suprir. Que é uma área que é no meu dom, na minha atuação, ou até mesmo que eu tenho recurso para isso, o outro não tenha recurso. Legal. Então é interessante que a gente pode, além de ter essa diversidade do olhar, também nessa diversidade do fazer, né? E é até importante você falar sobre isso, porque a gente pensando aqui no nosso GC, parece que a gente está apresentando um GC, mas não é porque um GC ele tem que ser assim. O líder não pode monopolizar a palavra no GC. Ele traz uma reflexão bíblica e a partir daquela reflexão todos refletem juntos. A igreja é isso, entendeu? O que é o GC? É um pedaço da igreja. Então eu trago aqui uma reflexão, a gente reflete junto, a gente canta junto. A cantora, a ministra é a Raíssa, mas nós cantamos juntos. Isso é muito bom porque já no ambiente do GC eu consigo me sentir útil.
Né? Então, se eu pudesse dar uma dica para você que lidera um GC, o que você tem que fazer? Descentralizar mesmo dentro do GC. Sabe, numa semana um vai orar, na mesma semana um outro vai trazer o quebra-gelo. Por quê? Porque dali a pessoa começa a se sentir útil e ela começa a servir no grupo que é muito pequeno, né? E ela serve aqui e depois ela vai servir no todo, que é na comunidade, que é na igreja, que é para todos os irmãos. E aí, pode falar. E principalmente na aprimoração dos dons. Às vezes a pessoa tem um talento, ela tem um dom e por falta de prática ou de costume, ela fica um pouco receosa de fazer e tal. Eu falo isso por experiência prática, né? Rafael caminha comigo, ele sabe algumas debilidades minhas, algumas coisas. Ele fala assim, Anderson, vai? Eu falo, Rafael, não vai. Aí ele fala assim, vamos aos poucos, e aí você vai aprimorando, vai e às vezes né? E às vezes até a timidez você acaba vencendo, porque assim, você fala assim, aqui, vamos servir num departamento, num ministério, vamos se envolver com a igreja. De repente a pessoa não consegue porque ela vê o tamanho, mas quando ela se envolve por meio do GC, ali ela já consegue falar assim, eu consigo fazer isso aqui. Talvez eu consiga fazer para o todo, entendeu? Só que a gente está falando aqui de um GC. Se uma pessoa consegue fazer aqui e ela se soma com uma outra de um outro GC que também consegue com uma outra e com todas as outras, nós temos agora uma equipe de voluntários. E o quanto que é importante que nós sejamos uma igreja voluntária. Né, que a gente dedique tempo para poder servir voluntariamente a Deus para alcançar o outro, entendeu? Porque tudo que a gente faz no ambiente de culto, no ambiente da comunidade local, o intuito é de apresentar Jesus ao outro, tem a ver com vidas. Então, soa algo injusto, soa como injustiça a gente estudar teologia e não ser para alcançar vidas, para transformar vidas. Soa como algo injusto eu não faltar nenhum GC, eu ouvir todas as lições, eu vou acabar aqui o ano sabendo tudo sobre o Sermão do Monte, mas para quê? Eu só acumulei conhecimento e informação, mas quando eu começo a praticar, começo a colocar em prática tudo que a gente tem ouvido aqui ao longo desse tempo, opa, isso me desafia o quê? A ser um voluntário, alguém que vive. Né? Eu começo a perceber também que a igreja precisa de mim, nesse sentido de que eu tenho o que ninguém mais tem, porque o que Deus me deu, o que Deus me chamou para ser, é exclusivo para mim. Então é muito importante ver essa diversidade e o tanto que isso pode ser benéfico para a construção de uma comunidade que é voluntária, para a construção de uma igreja onde as pessoas arregaçam as mangas e vamos fazer porque o outro está vindo. Porque imagina só, se a gente fala no GC sobre amar, sobre perdoar, e aí chega alguém na tua comunidade, na tua igreja, e essa pessoa chega aguardando ser amada, ser perdoada, só que você só fica com o tempo em que você recebe a palavra. Não, você precisa ser um instrumento. Concorda com isso, Raíssa? E vale ressaltar que todas as funções são importantes para o reino. Seja um ministro de louvor, também um componente da equipe de louvor, como o Tairana, que está aqui tocando, um pastor, um diácono, um consolidador, todas as funções são importantes para o reino. O que vale dentro do reino é se fazer útil. Exatamente. Na necessidade que o outro precisa, é deixar de olhar para si mesmo, para olhar para a necessidade do Anderson. O que o Anderson precisa? Seja o consolidador que vai lá dar um abraço, que vai lá deixar uma palavra de ânimo para aquela pessoa. E mais importante ainda do que tudo isso é a motivação com que se serve. Você falou uma coisa muito legal, do ser útil, né? Ser útil extrapola, às vezes, o departamento que você serve. Sim. Ou tá com crachá. Então, assim, ser útil é você ver a necessidade do outro. E para ver a necessidade do outro, você tem que ter esse olhar atento ao outro, um olhar voluntário, né? Eu quero estar aqui olhando as pessoas de forma voluntária. O meu amor por elas é voluntário. Eu faço isso porque eu quero fazer. Sim. Não porque eu tenho que cumprir uma demanda, exatamente, né? E é muito importante também o espaço da célula é muito importante, porque no espaço da célula, a gente desfaz as comparações e todo mundo passa a ser útil e eu deixo de ficar olhando para o que o outro faz, eu passo a ver beleza no que eu fui chamado para fazer. Então, assim, mas eu não consigo fazer, tal pessoa é melhor. Não, a melhor pessoa para poder fazer o que você foi chamado para fazer é você. Então a gente agora participa a gente participa de um GC, mas não fica somente participando de um GC. Agora a gente se envolve no voluntariado. A gente é convidado a servir numa área específica. Por quê? Porque se eu tenho recebido algo de graça, um alimento, qual que é o meu papel? Dar também esse alimento. E é muito importante, então, essa disposição que Cristo teve. Cristo lavou os pés para ensinar os seus discípulos a servirem aos outros. Lembrando que esses discípulos aqui, eles estão buscando, até um certo momento, posição.
Eles querem um lugar de destaque, mas o melhor lugar de destaque para aquele que foi chamado é o lugar da obediência. E ali está tudo bem quando eu obedeço. Eu me destaco naquilo que eu fui chamado para poder fazer. A gente quer então hoje desafiar você a poder pegar tudo que você ouve no GC, tudo que você tem aprendido no GC e colocar em prática. Colocar em prática num departamento, num ministério, a se envolver com a sua igreja local, a se envolver no corpo ali e falar, isso é minha responsabilidade. Ao invés de problematizar e jogar para o pastor, para o líder, por que você não assume essa responsabilidade? Fala assim, eu vou fazer, eu vou ser resposta para isso aqui, eu vou me permitir ser usado, sem comparações, sem tentar ser o que eu não sou, sem pensar ser melhor do que o outro, eu vou. Né? Às vezes nos falta essa disposição de sermos respostas. Quero poder orar por você, para Deus te balançar aí, para você poder se voluntariar num departamento, num ministério, para você poder servir pessoas, servir vidas, porque faz parte do mandamento, né? Nós amarmos ao nosso semelhante. Pai, o nosso desejo é, Pai, que tudo aquilo que a gente tem ouvido aqui sirva como combustível para nós servirmos a outros e outras, Pai. Nos capacita a sermos voluntários, Pai, na nossa comunidade local. Nos capacita, Pai, a reservarmos momentos do nosso dia, da semana, para servirmos a alguém, a um irmão, a um vizinho, Pai. Nos dê um coração voluntário, um coração disposto, Pai, a servir. Não nos deixe, Pai, acumular conhecimento, acumular teologia, acumular informação, mas faz de nós praticantes da palavra, Pai. Que na nossa igreja local, Pai, quando alguém tiver contato com a gente, tenha contato com a verdade do Teu Evangelho, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Amém. Bem, na lição de hoje nós relacionamos a participação em um GC e também a participação num departamento, num ministério. A gente quer muito encorajar você que participou do GC de hoje a servir em uma área. Ah, mas não tem espaço para mim. Tem sim. Ah, mas o que eu faço? Cria-se uma área nova. Né? O nosso pastor sempre fala que se não tem essa área, nós vamos criar então uma área. Né? Há um espaço para você poder servir, tá bom? Que Deus te abençoe e até semana que vem. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria,